Pessoal, a aula de hoje, para o anual, é sobre 3 situações que aparentemente tem muito a ver, mas de fato não. Observem aqui no quadro. Imaginem que eu tenho um indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, que ele seja cruzado com o indivíduo A pequeno, B pequeno, B pequeno. Como é que a gente chama isso aqui? Quando nós cruzamos um indivíduo híbrido com um duplo recessivo, isso aqui é chamado de retrocruzamento. Nesse retrocruzamento aqui, ó, se o par de genes A e o par de genes B estiverem nessa situação aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Esse indivíduo formaria esse aqui, ó, ele formaria quantos tipos de gametas? Como na segunda lei de Mendel dizia assim, ó, 2 genes segregam independentemente. Então esse indivíduo aqui formaria 4 tipos de gametas. A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande e A pequeno, B pequeno. Como esse aqui forma um só tipo de gameta, eu terei na descendência 1/4 de indivíduos com as 2 características dominantes, 1/4 com A dominante e o B recessivo, 1/4 com A recessivo e B dominante e 1/4 com as 2 características recessivas, numa proporção de 1 para 1 para 1 e para 1. Certo, pessoal? Então, o que eu mostrei aqui no quadro? Eu mostrei 2 pares de genes em que ocorreu a segregação independente. Agora vamos imaginar que alguém nos coloque uma outra situação. O que daria como resultado esse cruzamento? A grande é pequeno, B grande, B pequeno, com A pequeno, B pequeno, B pequeno. Tu olha assim, não, mas peraí, isso aqui é a mesma coisa. Os genótipos, de fato, é a mesma coisa. Agora, existe uma diferença importante. Eu vou botar aqui a célula e vou botar esse indivíduo aqui, ó. Esse aqui estava assim, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Agora, pode que os genes A grande e B pequeno A pequeno e B pequeno estejam no mesmo cromossomo. E vocês notam uma coisa aqui, pessoal, é de propósito, mas eu botei os genes A e B bem juntos um no outro. Vamos supor que chegou a hora desse indivíduo formar gametas. Ele vai fazer os gametas por meiose. Então veja bem, vou duplicar aqui, ó. A grande, B grande, e aqui também, ó. A pequeno, B pequeno. Sempre na meiose vai ocorrer o quiasma. O que é o quiasma? O quiasma é uma ponte que ocorre entre as cromátides internas e homólogas. Por exemplo, eu botei o quiasma aqui. Como os genes A e B estavam muito próximos um do outro, o quiasma não aconteceu entre eles. E aí, quando esse indivíduo forma gametas, o gene A e o B grandes e o gene A e o B pequeno, eles foram juntos para o mesmo gameta, porque esse gameta aqui são iguais, ó. Então, esse indivíduo aqui forma apenas 2 tipos de gametas. Aí, quando eu cruzei com esse, que só forma um tipo de gameta, eu noto que a prole vai ser assim, ó. Metade A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, e metade A pequeno, B pequeno, B pequeno. Então, veja bem, embora eu tenha os 2 indivíduos com o mesmo genótipo, a situação deles é diferente. Aqui eles estão em segregação independente. Aqui, como eles estão no mesmo cromossomo, a gente diz que eles estão em linkagem. Ah, mas eu queria um termo nacional. Sim, pode dizer que eles estão ligados. E tu pode dizer também que eles estão vinculados. Como eles estão muito próximos um do outro, eles acabaram indo juntos para o mesmo gameta. Isto é, os genes A e B foram em vinculação. Os genes A e B foram em linkagem, os genes A e B foram ligados. E aí eu terei uma proporção de descendentes apenas de 1 para 1, certo?
Tá, mas agora eu vou fazer mais uma situação. Agora eu vou cruzar o indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, com A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Não, peraí, é o mesmo cruzamento? São os mesmos genótipos, mas a situação, ela pode ser diferente. Quer ver como ela pode ser muito diferente? Eu vou botar aqui, que nem eu fiz antes. Eu vou pegar esse indivíduo e vou botar aqui, ó, os dois genes A e B grandes, os dois genes A pequeno e B pequeno estão no mesmo coração. Aqui eles também estavam, ó. Só que aí, se vocês prestarem bastante atenção, tem uma diferença muito grande nesse caso para esse. Qual é a diferença? É que os genes A e B estão muito longe um do outro. Vamos ver o que pode acontecer, ó. Já que é uma meiose, esse cromossomo vai duplicar. Esse cromossomo vai duplicar. E aí vai ocorrer entre as cromátides internas homólogas o quiasma. Só que como os genes A e B estavam bem longe um do outro, as chances maiores é que o quiasma ocorra exatamente entre eles. E aí esses dois pedaços aqui, ó, serão permutados. Então, o Bzinho veio para cá e o Bzão foi para lá, certo? Aí nós vamos dizer que esses genes A e B, eles estavam ligados. Na hora de formar gametas, eles foram sobrecruzados, eles foram em permutação, eles foram em crossing over, tá, pessoal? Então, se eu fizer esse cruzamento aqui, ó, agora, por favor, fiquem muito ligados. Eu vou formar o gameta A grande, B grande, e eu vou formar o gameta A pequeno, B pequeno, como eu formaria. Então, eu vou dizer que esse gameta A B grande, A pequeno, B pequeno, ele sempre vai se formar, quer os genes A e B vão para o gameta em linkage, ou eles vão em crossing over. Só que esses dois gametas das laterais, eles são chamados gametas parentais. Então, o AB grande com o B grande, o A pequeno com o B pequeno, eles formariam aqui também, se não ocorresse crossing over, se os genes ficassem em linkage. Então a gente chama esse gameta, A grande, B grande, esse gameta B pequeno, A pequeno, B pequeno, de gametas parentais. Muito bem. Agora atenção, pessoal. Quando ocorreu o crossing over, apareceram dois gametas novos, que são esses aqui, ó. O A grande com o B pequeno, o A pequeno com o B grande, são dois gametas que só existem graças ao fenômeno da permutação. Então a gente diz que são os gametas de crossing, são os gametas de permutação, são os gametas de sobrecruzamento, certo? E aí eu vou notar o seguinte, pessoal, aqui, ó, quando os genes foram ligados, foram em linkage, formaram só dois tipos de indivíduos. Aqui vamos formar 4 tipos de indivíduos, ó. O A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, que ele se formou a partir de um gameta parental. Esse aqui, A pequeno, B pequeno, B pequeno, também se formou a partir de um gameta parental. Isto é, mesmo que não tivesse ocorrido o crossing over, esses dois indivíduos se formariam naturalmente, tá? Por quê? Porque isso aqui já se formaria de qualquer maneira, porque eles estão nas extremidades. Agora, esses dois gametas, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, eles só existem ali graças ao fenômeno do crossing over. Então, o indivíduo com um gene A dominante e o B recessivo, e o indivíduo com o A recessivo e o B dominante, esses dois indivíduos são resultantes do crossing over. Então, vamos repetir, ó. A grande, B grande, A pequeno, B pequeno, são os gametas parentais. A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, são os gametas de crossing. Até aí, tranquilo? Bom, quando é que dois genes vão em linkage? Quando na hora de formar gametas, o quiasma não ocorra entre eles. Aí o gene A grande, B grande, A pequeno, B pequeno irão juntos. Então a gente diz que foi linkage. Aqui, ó, como os gametas A e B estão longe,
tem muitas possibilidades do quiasma ocorrer entre eles. E aí os gametas, a grande B grande, a pequeno B pequeno, se formariam de qualquer maneira, porque são os gametas parentais. E seus gametas se formam, tenham ocorrido próximo ou não. Agora, os gametas, a grande B pequeno, a pequeno B grande, eles só existem porque os genes A e B estão longe. E porque eles estão longe, entre eles ocorreu o fenômeno do crossover, da permutação ou do sobrecruzamento. E aí, veja o seguinte, ó, quando os genes estavam em segregação, a proporção esperada foi 1 para 1 para 1 para 1. Muito bem. Aqui a proporção, quando eles estavam em linkage e foram em linkage para o gameta, a proporção é 1 para 1. Um de indivíduos com as duas características dominantes para um indivíduo com as duas características recessivas. Agora veja bem, se os genes estão longe e entre eles ocorreu o crossover, a proporção que eu obtiver ali vai me determinar a que distâncias os genes A e B estão um do outro. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou criar números para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que eu fiz esse cruzamento aqui e me deu uma proporção de... por enquanto eu vou inventar, tá? 4 para 1 para 1 para 4. O que significa isso? Significa que com essa proporção eu sei calcular a distância entre os genes A e B. Quem é que nos legou isso aí, pessoal? Bom, quem nos legou isto foi um gênio chamado Thomas Hunt Morgan, que no ano de 1910 ele já fazia mapas cromossômicos posicionando 2 ou mais genes dentro do cromossomo. Tá, peraí, Flávio, isso aí não é o projeto Genoma? Pessoal, só que o projeto Genoma, ele foi concluído no ano de 2000. O Morgan fez as suas experiências 90 anos antes, em 1910, quando recém as leis de Mendel tinham sido redescobertas. Não se tinha ideia de que num cromossomo tu tivesse 1000 genes, por exemplo. Muito menos que cada gene podia ter a sua posição definida, pois o Morgan fez essa coisa maravilhosa. Bom, como é que o Morgan calculou? Ele fez o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tivesse uma proporção de 4 para 1 para 1 para 4. Eu não posso, com esses números, calcular uma porcentagem? Claro que eu posso. Não com 4 mais 1 mais 1 mais 4, que vai dar 10. Mas se eu tiver 100, eu posso ter uma proporção. Então vejam bem, ó. 4 para 1 para 1 para 4, dá 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 4, 10. Mas eu quero trabalhar com 100. Então eu simplesmente vou usar o multiplicador 10. Aí se eu usar o multiplicador 10, eu vou ficar com 40, 10, 10, 40. Foi isso que o Morgan fez. Ele diz assim, ó, a distância entre dois genes, eu não posso usar metros, quilômetros, centímetros, milímetros. Eu vou usar uma unidade chamada unidade de mapa. Ou unidade... Depois que o Morgan morreu, essa unidade de mapa, ela foi substituída por alguns cientistas que acharam que tinha que citar o Morgan. Aí essa unidade de mapa passou a ser também conhecida como morganídeo, ou centimorgan. Deixa eu voltar. Então, o que é um centimorgan, um morganídeo, uma unidade de mapa? É a distância entre dois genes quaisquer. Como é que a gente calcula isso? Pela porcentagem encontrada. Aqui, se a porcentagem que eu encontrei foi 4 para 1 para 1 para 4, mas 4 mais 1 mais 1 mais 4 não dá 100, dá 10. Então eu vou multiplicar tudo por 10. Vamos ver como é que fica. Ficaria 40 para 10 para 10 para 40. Agora sim, pessoal. Agora eu tenho 40, 50, 60, 100. Então, o que o Morgan fez foi isso. Agora que nós temos 100%, eu vou somar os dois gametas de crossing, porque os outros gametas são parentais.
eles seriam obtidos mesmo que não ocorresse o crossing. Então, o que me interessa agora são só essas unidades aqui, ó, esses 20%. Então, o Morgan esclareceu assim, ó, ele criou uma convenção. Ele disse assim, ó, a distância entre os genes eu obtenho somando os gametas de crossing. Aqui dá 10 gametas de crossing, aqui dá mais 10 gametas de crossing. Então, se a proporção for 4 para 1 para 1 para 4, eu não tenho como anotar aqui, pessoal. Então, vocês usem um lapisinho agora, é muito importante anotarem tudo isso. Então, faz assim. Se a proporção for 4 para 1 para 1 para 4, eu tenho 40, 10, 10, 40. Eu somo as unidades de mapa, que são as unidades de cross, que são as do meio, e aí eu obtenho 10 mais 10, 20. Então, esses dois genes, nessa proporção 4 para 1 para 1 para 4, 40 para 10 para 10 para 40, a distância entre os genes é 20 unidades de mapa, 20 unidades de recombinação, 20 morganídeos, ou 20 centimorgan. Já que eu estou trabalhando sempre com porcento, eu sempre vou trabalhar com 100. Eu vou levar os números a ter um percentual. Tá? Bom, então vamos fazer assim, ó, vamos deixar esses numerozinhos em algum cantinho. Quando eu obtive 4 para 1 para 1 para 4, a distância entre os genes é 20 unidades de mapa. Agora eu vou pegar um outro número. Eu vou apagar isso aqui, mas vocês anotaram, né? Vamos supor que eu estou fazendo um cruzamento e quando eu fui analisar o resultado, me deu essa proporção. 9 para 1 para 1 para 9. Veja que eu estou inventando os números de uma maneira que fique mais fácil para eu explicar para vocês. Se der 9 para 1 para 1 para 9, eu não tenho 100 ali, né? 9 mais 1, 10, mais 1, 11, mais 9, 20. Mas eu quero chegar a 100 aqui. Então, de 20 para chegar a 100, eu vou usar o multiplicador 5. Então, eu uso o multiplicador 5 para tudo, ó. Então, aqui eu vou ter 45, 5, 5, 45. A pergunta é, a que distância estão entre esses dois genes? A distância eu sempre somo os gametas de crossing. Aqui vai dar 5 mais 5. Então, esses dois genes estão a, quando der, vou botar aqui, ó, 9 para 1 para 1 para 9. Esses dois genes estão a 10 unidades de massa. Certo? Eu vou continuar fazendo cálculos aqui, até que vocês dêem aquela visão interior. Agora entendi. Quer ver como já vai entender? Aqui tinha dado o quê? 4 para 1 para 1 para 4. 4 mais 1 mais 1 mais 4 dava 10. Eu queria um percentual, multipliquei tudo por 10. Me deu 40 para 10 para 10 para 40. 20 unidades de mapa, porque eu somei os dois gametas de cross. Eles ficam no meio, que esses dois gametas são parentais, esse eu ignorei. Aqui é a mesma coisa, ó. Deu 9 para 1 para 1 para 9. 9 mais 1 mais 1 mais 9 dá 20. Aí eu, para chegar a 100, eu usei o multiplicador de 5. Então ele ficou aqui, ó, 45. 9 vezes 5, 45. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 9 vezes 5, 45. Aí eu somei 5 mais 5 e deu 10 unidades de mapa. Então, quando deu essa proporção, 9 para 1 para 1 para 9, os genes estavam a 10 unidades de mapa. 10 morganídeos, 10 centimorgan ou 10 unidades de recombinação. Eu vou esperar que vocês copiem, não vou esperar porque isso aí está gravado. Então depois vocês copiam e eu vou usar mais um exemplo aqui, porque agora vai ser tudo com vocês, né? Vocês vão ter que calcular. Eu fiz um problema e me deu esse resultado. 3 para 2 para 2 para 3. A que distância estão os genes aí? Bom, eu peguei ali, ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. 10 não me interessa, eu quero 100. Então, de 10 para 100 eu vou usar
multiplicador 10. Se eu usar multiplicador 10, vai ficar aqui, ó, 30 para 20, para 20, para 30. Qual é a distância entre esses dois genes? A distância é 40 unidades de mapa, porque a proporção que eu obtive foi 3 para 2 para 2 para 3. Ficou mais ou menos entendido? Porque agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se vocês já entenderam isso, se não entenderam, bota de novo ali, assiste mais uma vez. Mas se vocês já entenderam isso, agora nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. E eu vou lhes dizer a que distância estão os genes. E aí vocês vão ter que achar a proporção. Então eu vou botar bem o número aqui, ó. Fica bem fácil de calcular. Os dois genes A e B estão a 30 unidades de recombinação. Eles estão a 30 unidades de mapa. Qual é a proporção que eu esperaria encontrar aqui? Como é que eu vou fazer isso? O crossover, pessoal, ele sempre resulta na soma dos gametas de crossing. Então, eu lhes disse, passei a informação, que a distância entre os genes é 30. Se eu tenho 30, que é a soma dos gametas de crossing, é que o gameta grande B pequeno tem 15% e o A pequeno B grande tem 15%. Fechou? Logo, esse gameta parental aqui vai ter que ter 35, esse vai ter 35. Então ele me deu uma proporção de 35 para 15 para 15 para 35. Mas não é uma proporção, porque eu estou trabalhando com porcentagem. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou simplificar isso aqui e dividir tudo isso aqui por 5. E vou encontrar o quê? 7. Vamos dizer uma coisa, escrever outra. 7 para 3, para 3, para 7. Então, quando eu tiver uma proporção 7 para 3, para 3, para 7, eu tenho uma taxa de 30%, ou 30 unidades de mapa, ou 30 Morganidius. Tá bom, vamos fazer assim, vamos fazer como a gente tinha feito antes. Claro, pode fazer isso, ó. Eu achei uma proporção 7 para 3 para 3 para 7. 7 mais 3 mais 3 dá 7, dá 20. Vou usar o multiplicador 5. Então vai dar 35, 15, 15, 35. 15 mais 15, 30 é a distância entre os genes A e B. Então eles estão a 30 unidades de mapa, 30 Morganidius, 30 centimorgan ou 30 unidades de mapa. Muito bem. Supondo que tudo isso aí tenha sido entendido, agora nós vamos ver. Aqui tem várias coisas, ó. Aqui eu tenho os gametas parentais, e ali onde ocorreu o crossover, os gametas de crossing. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, esse senhor aqui, ó, posso colocar isso aqui, né? Então vejam bem, esse senhor que eu estou colocando aqui no quadro, ele era um americano, e ele era chamado de Thomas Hunt Morgan. Esse Thomas Hunt Morgan, ele é já do século XX, porque o Mendel é do século XIX. E o Mendel trabalhava com ervilha. E depois ele trabalhou também com maravilhas. Aí veio o Quent, que trabalhou com os ratinhos, amarelos e pretos, lembra? E aí esse Morgan, ele é Nobel também, só que ele resolveu optar por trabalhar, isso aqui dentro desses vidros, ó pessoal, tem aquela mosquinha das frutas, a Drosophila melanogaster. E aí o Morgan começou a fazer os cálculos e conforme dava o resultado, lá na descendência, ele calculava a que distância estavam um gene do outro. E a cada unidade de mapa ele chamou de unidade de recombinação e depois, em homenagem ao Morgan,
passaram a chamar de cada 1% de um organídeo ou um centimorgano. Bom, agora vamos ver mais coisas, porque tem muitas variáveis nesse conteúdo aqui, tá, pessoal? Eles podem, por exemplo, te dar 3 genes e perguntar a que distância estão esses genes e qual a posição de cada um deles no mapa. Depois, quando vierem os testes, eu vou explicar isso aí um pouquinho melhor. Por enquanto, eu quero colocar para vocês assim, ó. Todos os casos que nós trabalhamos até agora, eu sempre colocava assim, ó. A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Mas pode, num teste de vestibular, o pessoal colocar assim, ó. Eu tenho um cromossoma, o gene A grande, B pequeno, e o gene A pequeno, B grande. Quais os gametas, nesse caso, quais os gametas parentais? Aí eu duplico, ó. A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Aí eu faço o próximo over, trago o Bzinho para cá e levo o Bzão para lá. Aí os gametas parentais são A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Os gametas de cross. A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Vocês notaram a diferença? Aqui os dois são dominantes, aqui os dois são recessivos. Nos parentais. Um dominante, um recessivo, um dominante, são os gametas de cross. Agora, olhem nesse caso como é diferente. Ó. Dupliquei o cromossomo. A grande, B pequeno. Dupliquei o cromossomo. A pequeno, B grande. Fiz o quiasma. O Bzão veio para cá. O Bzinho foi para lá. Agora vejam bem. Quais são os gametas parentais? Aqui era A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Aqui os gametas parentais são A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Notam? Um dominante e um recessivo e um dominante. Aqui, os gametas de crossing eram A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Aqui, os gametas de crossing são A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Notaram a diferença? Pois é. Então, quando acontecer esse caso, os dois gametas parentais forem um deles com os dois genes dominantes, outro com os dois genes recessivos, a gente diz que esses genes estão na posição cis. Quando os dois gametas parentais são A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, isto é, um dominante e um recessivo e um dominante, e os gametas de crossing, não, os parentais é uma grande, B grande e uma pequena, B pequeno, e os gametas de crossing são A grande, B pequeno, B grande, eu vou dizer que os genes nessa situação, eles estão na posição trans. Aí vem um problema seríssimo, pessoal. Numa prova de vestibular, se a pessoa que está elaborando a questão quiser te sacanear mesmo, é muito facilzinho. Ele te coloca a pergunta em cis e te bota as alternativas em trans. Tu está tão acostumado a trabalhar com esse sistema que tu vai procurar essa resposta. E aí tu erra. Não, mas eu fiz tudo certinho, Flávio. Não, porque esses caras são muito maliciosos. Então tu sempre tem que prestar atenção no problema. Eles estão colocando em cis e perguntando em cis, eles estão perguntando em trans, estão te explicando em trans, ou eles inverteram. Eles explicaram num sistema e perguntaram no outro, numa posição e na outra. E aí as chances de te atrapalhar seriam grandes se tu não estivesse sendo prevenido agora, tá, pessoal? Então preste muita atenção se a questão está colocada em cis ou em trans. Vamos só repetir isso aí, ó. Na posição cis, os gametas parentais, dois dominantes, dois recessivos. Os gametas de cross, um dominante recessivo, um recessivo, um dominante. Em trans, os gametas parentais, A grande, B pequeno, B grande. E os gametas de crossing é que seriam o duplo dominante, o duplo recessivo. Tá? Bom, agora vocês têm no livro de vocês, porque essa matéria ela é um pouquinho, eu não diria que ela é muito complicada, eu diria que ela tem um padrão bem diferente das coisas que a gente trabalhou até agora. E às vezes quando uma coisa é nova, a gente fica um pouquinho assustado. Tem motivo para isso? Não, não tem. Por isso eu coloquei o seguinte,
Eu coloquei um questionário e agora eu vou responder. Você, por gentileza, não anotem nada, não. Vou explicar por quê. Eu botei esse questionário e como isso aí eu dava na aula presencial, nas primeiras vezes que eu vi isso aí, eu dava esse questionário e aí eu ia respondendo no quadro. Tá, pessoal? Só que isso às vezes demandava muito tempo, porque eu tinha que explicar, anotar no quadro, aí o aluno tinha que copiar tudo. Aí eu achei uma maneira um pouquinho mais facilzinha para as pessoas. Eu botei o questionário aqui, e aí na página seguinte, eu botei de novo o questionário, mas eu botei respondido em vermelho. Então, tudo que eu vou explicar agora, eu vou explicar nessa página aqui, ó. Tá? Mas na página 63, 64, tu tem os mesmos problemas, só que respondidos. A gente vai ver como é fácil aqui. Então vamos lá, primeira coisa. Se tu quiser acompanhar na página 63, tu pode, claro. Tu está com o livro na mão, certo? Mas eu vou usar assim, sem a resposta. Então, vamos começar a responder cada uma delas. O que são genes ligados? Resposta: são genes que estão no mesmo cromossomo. Por exemplo, ó, se eu tivesse um indivíduo assim, ó, A grande, A pequena, B grande, B pequena. Esses genes são ligados ou não? Sim. O gene A grande e o B grande estão no mesmo cromossomo. Os genes A pequeno e B pequeno estão no mesmo cromossomo. Então, o que são genes ligados? São genes que estão no mesmo cromossomo. Difícil? Não, facílimo, né? Aí vem a segunda pergunta. Dois genes ligados, aqui ó, A grande e B grande, A pequeno e B pequeno, se dirigem sempre para o mesmo gameta? Não. Depende o quê? Depende a distância entre eles. Por exemplo, nesse caso, eles estão bem longe um do outro. Então, eles vão duplicar na hora da meiose, A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Quanto mais longe eles estiverem um do outro, maior a possibilidade do quiasma ocorrer entre eles. Aí eles vão em próximo. Quanto mais próximos eles estiverem um do outro, mais provável que o quiasma não ocorra entre eles, porque eles são muito próximos. Por exemplo, ó, imagine que eu tivesse aqui, ó, o A grande e o A pequeno, bem pertinho aqui, B grande e B pequeno. Muito difícil que o quiasma ocorra entre eles. Então, o mais provável é que eles vão em linkage. Então, vamos repetir. Dois genes ligados se dividem sempre para o mesmo gameta? Não. Eles podem se dirigir para o mesmo gameta e podem não se dirigir para o mesmo gameta. Depende do quê? Depende da distância entre os genes. Quanto maior a distância, mais provável que eles vão em próximo. Quanto menor a distância, quanto mais próximos eles estiverem um do outro, é mais provável que eles vão para o gameta em linkage. O que é permutação e qual a sua consequência? Permutação, pessoal, é isso aqui, ó. Ocorreu o quiasma entre essas duas cromátides, o Bzinho veio para cá e o Bzão foi para lá. Tá? Então, pergunta, o que é permutação? É a troca de pedaços, é a troca de segmentos entre quem e quem? Entre as cromátides. Lembra que o cromossomo, quando ele faz meiose, ele se transforma em duas cromátides. Esses dois cromossomos aqui são homólogos e essas duas cromátides são irmãs. Essas duas são irmãs. Então ocorreu uma troca entre as cromátides internas e homólogas. Isso é chamado de permutação. Qual é a sua consequência? Se houver permutação, eu vou ter pelo menos mais dois possíveis gametas. Então, o que é permutação? É a troca entre pedaços, entre segmentos, troca de segmentos entre duas cromátides internas e homólogas. Qual a consequência? Maior variabilidade genética. Entendido? Vamos ver a quarta. Imaginem que os genes A e B estejam ligados no mesmo cromossomo.
ocorrendo logicamente o mesmo entre seus alelos A e B. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, que esses genes A e B, quando esse indivíduo formar os gametas A e B, Azinho e Bzinho. Aí esse exemplo fica bem facilzinho. Imagine que os genes A e B estão ligados ao mesmo cromossomo, ocorrendo logicamente entre os alelos A e B. Não houve permutação. O que significa que não houve permutação? Significa, no mínimo, que eles estavam muito próximos um do outro. Então, não é que não houve quiasma, houve quiasma. Só como eles estavam muito próximos um do outro, o quiasma ocorreu numa outra região que não entre eles. Entenderam? Aí a pergunta é, supondo que não haja permutação entre eles, quais são os gametas produzidos pelo indivíduo portador desses cromossomos? Os gametas serão A grande, B grande, aqui também A grande, B grande, A pequeno, B pequeno, e aqui também A pequeno, B pequeno. Então, quais são os gametas produzidos pelo indivíduo portador desses cromossomos? Metade dos gametas serão A grande, B grande, metade serão A pequeno, B pequeno. Qual a proporção genotípica obtida no cruzamento desse indivíduo com um duplo recessivo? Vai dar um indivíduo A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, e um indivíduo A pequeno, B pequeno, B pequeno. Porque eu fiz o quê? Eu fiz um backcross, um retrocruzamento. Metade dos indivíduos terão as duas características dominantes e a outra metade terá as duas características recessivas. Então vamos repetir, qual a proporção genotípica? 1 para 1. Já que eu cruzei esse indivíduo com um duplo recessivo. Agora já vou ver que vai ficar bem mais fácil. Vamos fazer a quinta. Se os genes R e P estão ligados com 30% de taxa de crossing, qual o resultado do sobrecruzamento? Se eles estão com a taxa de 30, eu vou botar aqui, 15, 15, 35, 35. Então, a pergunta é, qual o resultado do retrocruzamento? 35% L grande, B grande, 15% L grande com B pequeno, 15% L pequeno com B grande e 35% L pequeno com R pequeno. Questão 6. O que é taxa de crossing? Isso aí você já sabe responder. O que é taxa de crossing? É a soma dos gametas de crossing. Qual é a taxa de crossing aqui? A taxa de crossing aqui é 30%. E se eu desse essa proporção, 4 para 1 para 1 para 4, qual é a taxa de crossing? Agora eu só vou trabalhar com os mesmos números. Eu tenho que chegar a 100. Eu vou botar 40, 10, 10, 40. 10 mais 10, 20, taxa de crossing 20%. 20 unidades de mapa, 20 unidades de recombinação. Então, o que é taxa de crossing? Repetindo, é a soma dos gametas de crossing. A 7 ela é um pouquinho diferente. Supondo que em apenas 40% das células de um indivíduo, A grande, B grande e A pequeno, B pequeno, haja crossing entre os genes em questão. Que gametas são formados? Em que proporção indica os gametas de recombinação? Essa é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Não chega a ser mais complicada, tá? Ela tem uma abordagem diferente. Então, vamos ver. Eu tenho uma célula aqui, A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Aí, nessa célula aqui, em alguns dos gametas, ocorreu 40%. 40% ocorreu crossing over. Se em 40% ocorreu crossing over, em 60% não ocorreu. Então eu vou primeiro analisar esses 40. A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Dupliquei aqui, A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Houve o crossing, Bzinho vem para cá, Bzão vai para lá. Então, como são 40%,
eu vou ter A grande, B grande, 10%, A grande, B pequeno, 10%, A pequeno, B grande, 10%, e A pequeno, B pequeno, 10%, que é 40 dos 100 gametas, 40 houve crossing. Ah, mas e qual taxa? Não importa, porque se houve crossing, é certo que houve o correio entre A e B. Senão não teria havido crossing. Bom, 40% houve crossing. Enquanto não houve? Nos outros 60%. Então, nesses 60%, pessoal, só ocorrerá o linkage. Então, só vão se formar os gametas A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Como são 60 células, vai formar 30 dessas e 30 dessas. B grande aqui. Então, eu terei que A grande, B grande vai dar 40%. 30 daqui, 10 daqui. A pequeno, B pequeno vai dar 10 aqui mais 30 ali. Então, soma dos gametas vai dar 40% A grande, B grande, 40% A pequeno, B pequeno. E aí vai dar 10 A grande, B pequeno e 10 A pequeno, B grande. Agora vamos ver que perguntas ele tem aqui. Ó. Quais os gametas de recombinação? Os gametas de recombinação são esses aqui. Ó. A grande com B pequeno, A pequeno com B grande. Indica os gametas de recombinação. Qual a taxa de crossing? 10 mais 10, 20%. Que gametas são formados? Os gametas são formados são esses. Ó. A grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno. Em que proporção? Ah, agora sim, ó. 4 para 1, para 1, para 4. Porque o resultado que eu tenho ali é porcentagem. E a pergunta está colocando em que proporção? 4 para 1, para 1, para 4. Quais os gametas de recombinação? A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Qual a taxa de crossing? Somei os dois gametas de crossing, vai dar 20%. Que é o que vocês vão encontrar na página seguinte, quando eu respondo isso aqui, a resposta vai estar em vermelho. Essa aqui é a mais longuinha, tá? Mas não é nada difícil. Como podemos descobrir se dois genes estão ligados através do resultado de eletrocruzamento? Bom, pelo resultado, eu vou analisar. Se der, por exemplo, ó, 1 para 1 para 1 para 1, é sinal de que os genes estavam em dois pares de cromossomos diferentes, isto é, eles estavam segregando independentemente um do outro. Por isso que deu 1 para 1 para 1 para 1. Ah, mas pode dar 1 para 1 para 1 para 1 se eles forem crossing? Pode. Então vamos imaginar que deu esse 1 para 1 para 1 para 1. Vamos botar aqui no quadro. Então, se no crossing deu 1 para 1 para 1 para 1 e houve crossing, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dois gametas de cross. Tá, mas não dá 1 mais 1 dá 4. E eu preciso 100. Então eu vou multiplicar tudo por 25. Ó. Vai dar 25 para 25 para 25 para 25. Qual é a taxa de crossing? 50%. Isso é muito importante, pessoal, porque quando eu achar 50%, eu tenho a taxa máxima de crossing. Não existe nenhuma possibilidade de dois genes estarem a 52 unidades de mapa. Não pode, porque a maior distância entre dois genes é 50 unidades de mapa. Porque notem bem, isso aí não quer dizer que seja uma distância absoluta. No crossing over e no sobrecruzamento, ou no linkage, a gente só usa sempre um gene em relação ao outro. Então, sempre o percentual vai ser relativo, vai ser um em relação ao outro. E aí, um em relação ao outro, a maior distância que eu vou obter sempre é essa, de 50 unidades de mapa. A gente chama isso aqui de crossing total. Não tem como passar de 50%. Como é que eu cheguei a isso? Pelo 1 para 1 para 1 para 1.
eu transformei esses 4 em 100 usando o multiplicador 25. Aí vai dar 25%, 25, 25, 25. Significa que os dois genes estavam a maior distância relativa que eles podem ter um do outro. Então vamos recapitular. Então, se der uma proporção 1 para 1 para 1 para 1, ou significa que eles estavam segregando independente, um em cada par de cromossomos, ou que eles estavam no crossing total. Agora, se der 1 para 1, significa que eles estavam em linkage e foram em linkage. Agora, e se der 4 números, os dois das pontas maiores e iguais entre si, os dois do meio menores e também iguais entre si, significa que os genes estavam em linkage e na hora de formar os gametas, eles foram em crossing. Fechou? Então, agora colocou mais uma questãozinha. Isso aqui ficou bem claro, né? Um retrocruzamento apresentou a seguinte proporção: 9 para 1 para 1 para 9. Qual a taxa de crossing? 9 mais 1, nós fizemos isso, não fiz 9 mais 1, 10, mais 1, 11, mais 9, 20. Eu não posso trabalhar com 20. Então eu quero 100, eu vou usar o multiplicador 5. Vai dar 45 para 5 para 5 para 45. Qual a taxa de crossing? 5 mais 5, 10. Então a taxa de crossing é 10%. Ou, se eu quiser em números, vai dar 10 unidades de mapa, 10 unidades de recombinação, o R, ou ainda 10 morganídeos, ou ainda 10 centimorgans. Cruzando o indivíduo híbrido para os genes LP ligados com indivíduos duplo recessivo, isso é, eu fiz um backcross. Obteve-se o seguinte resultado: 350 com R e Q grandes. 350 com o R. Minha condição? RP. Então, 350 que tem o R grande e o P grande. 350 que tem o R e o P pequenos. E aí eu vou ter mais 150 com o R grande e o P pequeno, e 150 com o R pequeno e o P grande. Aí ele pergunta assim, qual a taxa de crossing? Eu tenho 350, 150, 150, então eu simplesmente vou dividir tudo por 10. Agora é o contrário, né? Eu vou ter 35 para 15, para 15 para 35. Qual a taxa de crossing? Taxa de crossing é a soma dos gametas de crossing. Então, 15 mais 5 vai dar uma taxa de 30%. Bom, pessoal, então agora, se vocês simplesmente ficaram ouvindo o que eu falei, ou se vocês acompanharam aqui, e quando vocês analisarem isso aí, vocês vão ver que o resultado é eu respondi exatamente o que está aí, tá? Bom, o assunto é o seguinte. O que é um transgênico? Transgênico é um indivíduo modificado geneticamente, um homem, tá? Então veja o seguinte, quando é que começaram esses transgênicos? Aqui tem um dado histórico, em 73, o Roy e o Boyer já transferiram genes de sapos para bactéria, comprovando que as 4 letras do código genético, a da A, a da P, a da C e a da G, adenina, guanina, citosina, etimina, eram um código genético universal. Em 83, pessoal, aconteceu um negócio, esse negócio que eu vou contar para vocês agora, ó, ele foi colocado na prova da Católica de Pelotas exatamente com as mesmas palavras que eu estou usando aqui, tá? Em 1973, eles pegaram uma bactéria. Essa bactéria, normalmente ela é uma
comensal nossa. Ela vive no nosso intestino, só que ela não causa, a princípio, nenhum problema. Ela se alimenta dos nossos restos. Há alguns anos atrás, essa bactéria, que a gente chama de Escherichia coli, ela levou a um problema a alguns norte-americanos, que começaram a ter diarreia, e as autoridades norte-americanas ficaram um pouco assustadas e passaram a pedir que não se fizesse muita experiência com essa bactéria, quando mutagênica ela poderia ser muito perigosa. Mas foi a única situação em que ela apareceu como perigosa. Na verdade, essa bactéria, em 1983, ela foi simplesmente um ser maravilhoso. Quer ver o que eles fizeram com essa bactéria? Eles pegaram a Escherichia, essa bactéria, e descobriram o seguinte, que ela tem um DNA, como nós temos, só que essa bactéria tem uma diferença muito grande. O nosso DNA, nós somos eucariontes. O que quer dizer isso? É que o nosso núcleo, ele está separado do material citoplasmático por uma membrana chamada carioteca. A bactéria não tem isso. O material nuclear dela está disperso no citoplasma, então ela é um procarionte. Eles pegaram essa Escherichia coli, só que analisando bem a Escherichia, eles descobriram que além do DNA que essa Escherichia coli usa para as suas características hereditárias, ela tem um outro pedacinho de DNA circular, chamado plasmídio. Isso aí é bom vocês saberem, tá? Esse plasmídio, pessoal, a bactéria não usa o plasmídio para transmitir as suas características hereditárias. Porque ele está ali, até então não se sabia. Então, mais o pessoal ficou sabendo o seguinte, que esse pedacinho circular de DNA poderia ser removido usando uma enzima chamada enzima de restrição. Vamos por aqui, ó. Então, as enzimas de restrição, elas funcionam como se fosse uma espécie de tesourinha. Então, esses biólogos pegaram essa enzima de restrição e cortaram o plasmídio exatamente assim, ó, tirando o plasmídio de dentro da Escherichia coli. Bom, agora que ela é uma bactéria comum de Escherichia coli, só que não tem plasmídio, mas ela ainda tem o DNA que ela usa para transferir as suas características hereditárias. Só que eles pegaram o plasmídio e conseguiram, num laboratório, produzir o gene da insulina humana. E aí eles pegaram esse gene e botaram dentro do plasmídio. Aí, usando uma outra enzima, essa enzima aqui é chamada de DNA ligase. Tudo isso aí estava nessa prova. DNA ligase. Usando a DNA ligase, o que o pessoal fez? Trouxeram de volta esse plasmídio para dentro da Escherichia coli. Só que agora esse plasmídio que foi implantado dentro da Escherichia, ele é um plasmídio diferente, que ele tem no seu interior o gene para a insulina humana. E aí essa bactéria Escherichia, que eles usaram para a experiência deles, essa bactéria começou a produzir insulina humana. Aí tu começa a pensar assim, peraí, Flávio, quantos diabéticos tem no mundo? A Organização Mundial de Saúde, ela calcula que existam 400 milhões de diabéticos no mundo. Então, é um cálculo, não é feito pelo aqui no apoio, ele foi feito pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, pessoal, olha que coisa mais absurda. Os caras acharam que podiam fazer alguma coisa para os diabéticos, implantando o gene de insulina numa Escherichia coli. Se nós temos 400 milhões de pessoas diabéticas, agora vamos a uma coisa que nos interessa muito, que foi discutido na aula passada. Como é que se reproduz uma bactéria?
Uma bactéria daqui a 20 minutos, elas serão 2 bactérias. Elas se reproduzem por divisão direta. Então, em 20 minutos, uma bactéria já estará na forma de 2 bactérias. Daqui a 40 minutos, elas serão 4. Daqui a 1 hora, elas serão 8, ao crescimento exponencial. Daqui a 1 hora e 20, elas serão 16. Daqui a 1 hora e 40, elas serão 32. Daqui a 2 horas, elas serão 64. Daqui a 2 horas e 20, elas serão 128. Daqui a 2 horas e 40, elas serão 256. Daqui a 3 horas, elas serão 512. E aí tu vai duplicando e tu vai ver que tranquilamente, com uma bactéria duplicando a cada 20 minutos, logo tu vai chegar nos 4 milhões de diabéticos no mundo. Então, na verdade, pessoal, quando se fez essa experiência, o que se tinha que fazer? Para que o indivíduo tenha esse crescimento exponencial, eu precisaria ter o controle total sobre os alimentos que esses seres precisam, sobre o espaço, que ele não fosse predado nem fosse parasitado. Porque se esses fatores atuarem, o crescimento real, ele não vai ser exponencial. Então, na aula passada, 2 aulas atrás, nós vimos isso aqui, ó. A diferença entre o crescimento exponencial e o crescimento real, a gente chama de resistência do meio. Então, num laboratório, eu posso controlar isso aqui que eu botei em laranja. E foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles pegaram a Escherichia para produzir insulina e controlaram esses fatores e fizeram com que ela conseguisse crescer exponencialmente. E aí, todos os diabéticos, todos não, aproximadamente a metade dos diabéticos passou a contar com insulina. Veja que até aqui no Brasil, pessoal, até 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos e meio, 3 anos, a insulina era gratuita. Qualquer pessoa tinha o direito, qualquer diabético que não tivesse condições de comprar insulina, ele recebia do Estado essa insulina. Me parece, eu não tenho toda a legislação disponível agora, me parece que isso aí mudou de 2 anos e meio, 3 anos atrás, essa obrigação que o governo teria com os diabéticos, ela parece que foi interrompida. Então hoje os diabéticos têm que comprar sua insulina, mas há 3 anos atrás não tinha problema nenhum, de tão baratinho que ficou a insulina. Para fazer uma comparação, pessoal, imaginem que hoje a gente começasse a usar células-tronco. Aliás, já está se usando células-tronco, mas por que não segura um monte de doenças? Porque o custo das células-troncos é muitíssimo elevado, porque é uma coisa que está no início, porque a biologia é muito lenta em algumas técnicas. Então, quando se começou a produzir em 1903 a insulina, era muito difícil conseguir essa insulina para tratar os diabéticos. Hoje não, hoje tu consegue insulina a preços extremamente baratos, porque a bactéria para reproduzir, ela é de fato muito econômica. Bom, e aí se começou a fazer transgênicos. Por exemplo, ó, em regiões que tem geada, nós encontramos um gene no salmão que lhe dá uma resistência muito grande ao frio. E aí o pessoal começou a implantar esse gene em algumas plantas que eram suscetíveis à morte pela geada. E essas plantas começaram a resistir. E aí esses transgênicos, pessoal, eles transformaram uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Só que aí eles começaram a ser trabalhados por uma empresa argentina chamada Monsanto. E aí a Monsanto fazia o seguinte, eles vendiam o transgênico, mas previamente esterilizado. Então a pessoa que comprava o transgênico, diz, agora na próxima geração eu já tenho o transgênico. Não, na próxima geração você vai ter que comprar de novo. A gente chama isso de monopólio, né? E aí era tão bom esse negócio para a Monsanto que ela deixou de ser argentina e passou a ser americana. Tá, pessoal? Então, esse é um dos problemas do transgênico. Tem outros problemas? Claro que tem.
Outro problema do transgênico, porque tem pessoas que dizem, tu é a favor ou é contra o transgênico. Eu acho que ninguém pode ser a favor ou contra de uma maneira assim, eu sou a favor e acabou. Não, tu tem que ser a favor por algumas coisas, tu tem que ser contra. Não é que tu tem que ser, cada um tem a sua opinião. Mas eu acho que o transgênico, em algumas coisas, ele é extremamente importante. Por quê? Produzir insulina. Para um diabético, isso é importante. Agora, o fato de só estar na mão de uma empresa americana não me parece muito interessante. Outra coisa, pessoal, quando tu faz um transgênico, quando tu planta um transgênico, todos os indivíduos serão iguais. Mas se todos eles são melhores, é bom isso? É bom, até que um dia um deles seja suscetível a uma praga. Todos eles serão suscetíveis. Então, o problema disso aí, pessoal, que no transgênico sempre os indivíduos serão iguais. Sendo iguais, não há aquilo que nós chamamos de seleção natural. Sem a seleção natural, nós não teremos a evolução. Então, tem coisas boas no transgênico, tem coisas ruins. Tem um teste aí no livro de vocês, que vocês vão ver coisa maravilhosa. Vocês sabem que o vagalume tem uma enzima chamada luciferase e ele tem uma proteína chamada luciferina. Quando a luciferase age sobre a luciferina, essa luciferina se torna bioluminescente. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Isso está num dos testes do livro de vocês. Eles pegaram o gene dessa enzima e da proteína e implantaram numa célula vegetal. E essa célula passou a ser bioluminescente. Então, eles lançam nessa questão de, eu não me lembro qual era a universidade, mas está no livro de vocês. Eles lançam a seguinte ideia: se nós pegarmos essa luciferase, essa luciferina, e colocarmos em árvores, e esse gene for se espalhando nessa árvore, vai chegar um determinado tempo que toda vez que anoitecer, essa árvore vai agir como um vagalume, isso é, ela vai ficar iluminada. E aí nós faríamos o quê? Substituímos todos os pós que nós temos por essas árvores bioluminescentes. Isso não é uma ideia minha, isso é uma ideia de alguém que colocou num dos vestibulares que estão no livro de vocês. Então seria uma aplicação extremamente interessante para os transgênicos. Então existem coisas a favor, existem coisas contra. Bom, pessoal, quando vocês começarem a fazer os testes, talvez vocês tenham dificuldade em algum deles. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer algum testezinho disso aí, só para a gente analisar. Vamos pegar assim, ao acaso. UX, inverno de 2019. Considerando dois pares de gêmeos, A grande, B grande, A pequeno, B pequeno, durante a meiose, supondo que a permutação crossover ocorreu numa frequência de 22% entre eles, a probabilidade de esperar a informação de gametas é: se o crossover ocorrer numa frequência de 22%, é porque vai ser 11, 39, 39. Agora, veja bem, quando no teste tiver assim, o indivíduo é A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. O que significa isso aqui? Significa que esses genes estão em cis. Como é que eu saberia se eles estivessem em trans? Aí em trans eles estariam assim, A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Nesse nosso teste aqui, já que ele está botando A grande, B grande, A pequeno, B pequeno, é sinal de que eles estão em cis. Então eu vou encontrar 11% desse gameta, que é o gameta de crossing, 11% desse gameta que é crossing, esses dois serão parentais. Então vai dar 39, 39, 11, 11. Vou ver mais um aqui que talvez vocês poderiam se atrapalhar em casa. Tá aí que eu falei. Recentemente, um grupo de pesquisadores, utilizando técnicas laboratoriais,
para recombinar genes de diferentes espécies, conseguiu criar plantas que produzem a capacidade de brilhar. Até mesmo as flores são bioluminescentes. Com a técnica, os cientistas afirmam que no futuro essas árvores poderão substituir os postos de luz nas ruas, propiciando uma fonte de luz sem qualquer gasto de energia elétrica. O título mais adequado seria o quê? Se essas plantas têm flores, elas podem ser briófitas? De jeito nenhum, briófita não tem. Vocês não vão ver no livro 3, mas já fica meio encaminhado assim. Pteridófitas também não tem flores. Gimnosperma tem cones. Então, o único grupo de plantas que tem flores são angiospermas. Então, nós já eliminamos a B, a C e a E. Então, nós temos que ficar entre B e D. E aí, essas plantas são o quê? Mutadas? Ou elas são transgênicas? Claro que elas são transgênicas. E aí elas poderão substituir os postos de luz das ruas. Bem interessantinho, só que isso aí não é verdade, tá, pessoal? Isso aí o cara está criando uma realidade para poder botar o testezinho dele. Outra aqui da outra, considerando que em 2 pares de genes, a grande e B grande, a pequena pequeno, em arranjo cis, esse aqui, ó. Ocorre uma taxa de permutação de 24. Então, nós vamos ter, se 24 é a taxa de permutação, vai dar 12, 12, 38 e 38. 38, 12, 12, 38. Os 38 sempre são, ó, os 2 dominantes, os 2 recessivos. E esses aqui são os gametas de crossing. Mas essas aí são muito fáceis. As que tem um pouquinho mais de complicação, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que eu vi muita gente fazendo esse teste e se atrapalhando. Olha, a distância entre 2 genes A e B é de 20 unidades. Se um indivíduo do tipo A grande, B pequeno, B grande, deverá produzir os seguintes gametas com as respectivas porcentagens. Então, vocês notam ali, ó, pessoal, que esse indivíduo está em trans. Então, ele formará aqui gametas. A grande, B grande, A pequeno, B grande serão os das extremidades, os de maior quantidade. E o A grande, B grande e o A pequeno, B pequeno serão os menores. Então, se a distância é de 20 unidades, vai dar A grande, B grande 10, A pequeno, B pequeno 10. E 40 A grande, B pequeno, A pequeno, B grande. Porque ele botou a questão em trans e as alternativas ele botou, ó, em cis. E aí o cara vai procurar ligeirinho, ó, 40, 40, 10 e 10. Aí ele erra, porque na verdade é 10, 40, 40, 10. Pense bem, ó, a pergunta está em trans e as alternativas estão em cis. Por isso que não pode ser 40, 10, 10, 40 e sim 10, 40, 40, 10. Aí o cara diz, mas aí se tem 40, 40 vai dar 80 de taxa de cross. Não, pessoal, porque o 40 e o 40 são as extremidades e os do meio é que são os gametas de recombinação. Bom, aqui vem aquelas que a pessoa quer saber, eles dão a taxa de crossing entre 2 ou 3 genes e querem saber qual é a posição. Quando tu encontrar esse tipo de teste, ó, esse aqui, ó, por exemplo, o que tu faz? Qual é a maior taxa? 45%. Então tu bota o Z e o X nas extremidades. Tá? Vou botar assim, ó. Nas extremidades tu vai ter Z e X, que aqui vai dar 45. Agora vamos ver o 30. Y e Z. Então aqui vai dar o Y. Logo, Y e X vai dar 10. Aqui vai dar 15. 30 e aqui 15. Aí tu faz o mapeamento dos genes. Bom, talvez vocês, quando forem fazer os testes, possam se atrapalhar
E esse aqui, pessoal, esse 17 é o mais bonitinho de todos, porque aí tu vai ter, no mesmo problema, hemofilia, daltonismo, linkage e crossover. São 4 coisas trabalhadas no mesmo indivíduo. O que eu sugiro para vocês? Peguem cada indivíduo e vão colocando as letras. Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldadezinha, vocês me passam essa informação por WhatsApp e eu vou resolver isso aqui na próxima aula, tá? Essa questão de 17. Se vocês tiverem dificuldade, eu acho particularmente que vocês não vão ter. Agora, talvez vocês tenham alguma dificuldadezinha nesse teste aqui, que eu acho que é o mais inteligente dessa matéria. Então, olha bem, na espermatogônia abaixo esquematizada, ocorre 20% de permuta entre A e B. Vamos botar aqui. Ó. Então, entre A e B, ocorreu 20%. E entre R e S, ocorreu 40% de taxa de crossing. Qual será a probabilidade de formação de um espermatozoide contendo apenas genes recessivos? Então, eu vou ter que trabalhar um por um. Ó. Eu vou puxar para cá esse aqui. A grande, B pequeno. A pequeno, B grande. Esses são os 2 gametas parentais. Então, olhando que isso aqui está em trans, né? Vou botar aqui, ó. Os genes A e B estão em trans. Aí, os 2 gametas parentais são esses, A grande, B pequeno, B grande. Quais são os gametas de crossing? Gametas parentais, A grande, B pequeno, B grande. Gametas de crossing, A grande, B grande, B pequeno. Como a taxa de crossing é 20%, vai ter 10 desses, 10 desses, 40 desses, 40 desses. Até vocês entenderam? Eu só estou analisando esse par de cromossomos. Porque o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer lá são 2 coisas que não estão relacionadas. Vamos ver aqui, ó. Aqui os genes estão em cis. Então a taxa é 40%. Então eu vou ter, ó, R grande, S grande, R pequeno, S pequeno. Esses são os gametas parentais. Os gametas de crossing, R grande, S pequeno, S grande. Como a taxa é de 40%, então vai dar 20, 10, não, 40 aqui, 40 aqui, e aqui vai dar 10 e 10. Alguma coisa está errada aqui. Qual será a probabilidade de um espermatozoide contendo apenas genes recessivos? Então, aqui vai formar 4 tipos de gametas. Aqui está errado. Esquece aqui por enquanto, tá? Aqui vai formar 10 A grande, B pequeno, 40 A pequeno, B grande, e 10 A grande, B grande, e 10 A pequeno, B pequeno. Agora, se nós pegarmos a outra ali, ó. Aqui ele tem 40% de taxa de crossing, certo? Então ela vai formar R grande, S grande, R pequeno, S pequeno. Aqui ele vai formar R grande, S grande, R pequeno, S pequeno, R grande, S pequeno, R grande. Como a taxa é 40, vai dar 20, 20, 30, 30. Muito bem. Então, aqui, ó, para formar só recessivos, eu tenho 10%. Aqui, para formar só genes recessivos, eu tenho 30%. Então, na verdade, para que o indivíduo tenha
só gênios recessivos aqui e só gênios recessivos aqui, eu tenho dois eventos independentes. Um deles é 10%, o outro é 30%. Quanto é que dá 10% de 30%? 3%. O quanto é que dá 30% de 10%? Dá os mesmos 3%. Isto é, aqui de novo tu vai usar a lei das probabilidades independentes. Tá, mais uma aqui, ó, pessoal. Vou fazer mais essa aqui. Bom, vocês estão com isso aí gravado. Depois, se vocês quiserem repetir, façam. Eu vou fazer isso aqui que é da última. Observe as duas plantas de genótipo 1 e 2 abaixo. Olha aqui, o 1, que até agora eu sempre trabalhei aqui ó, na vertical, e os caras fizeram essa sacanagem, botaram na horizontal. Mas olha bem, o indivíduo 1, ele é A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. O indivíduo 2, ele é A pequeno, B pequeno, A pequeno, B pequeno. Então, na verdade, pessoal, isso aqui é um retrocruzamento. Eu estou cruzando o indivíduo duplo, heterozigoto, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, com um totalmente recessivo. Aí ele diz assim, ó, se os dois lobos estão a uma distância de 10 unidades de mapa, então é porque vai ocorrer grosso modo. Sinal de que é nesse indivíduo. Ó. Então eu vou duplicar A grande, B grande, A pequeno, B pequeno. Aí houve o quiasmo aqui, ó. Aí o Bzinho veio para cá e o Bzão foi para lá. Como ele está me dizendo que a taxa é de 10 unidades do mapa, vai dar 5 aqui, 5 aqui, 45 aqui, 45 aqui. Então, quantos dos descendentes serão iguais a 1? Iguais a 1 serão esses aqui, ó. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, que é esse indivíduo aqui, ó, que é o 1. Então, a taxa desses indivíduos será 45%, que é os que tem as duas características dominantes. A taxa do indivíduo A grande, B pequeno, A pequeno, B pequeno, do indivíduo A pequeno, B grande, A pequeno, B pequeno, vai ser 5%. Tá? Então, essa resposta ali ficaria com a letra D. Bom, pessoal, agora vocês estão com todos os testes aí, mas, por favor, antes de fazer os testes, isso é só uma sugestão. Se vocês quiserem aceitar, façam. Tenta te fazer em casa, porque isso aí não cai muito. Vocês viram aí que é pouco. Só que caindo nessa questão, ela vai ser decisiva para algumas pessoas, porque tem gente que não vê isso aqui, nem em colégio, tem gente que não vê nem em cursinho. Tem gente que vê e não entende, né? Tanto no colégio quanto no cursinho. Então, faz isso aí como aquelas questõezinhas que eu digo para levar na manga, ó, isso aí vai fazer uma diferença a teu favor na hora da prova, que a gente a essa altura já não sabe nem quando vai ser, né? O que nos resta fazer? Se o Enem não for adiado, a diferença entre as pessoas que vêm de escola pública e escola particular, ela vai ser um abismo bem maior do que é hoje. Ah, mas então como eu sou de escola particular, eu estou na vantagem. Tu está em vantagem em relação às escolas públicas, mas nota bem, vestibular às vezes tem muita concorrência, então tu tem que destacar também em relação às escolas particulares. Essa hora então é hora de estudar muito, e aproveitar que esse abismo está tão grande e que tu possa fazer diferença com as escolas públicas. Tu já está fazendo diferença, que o próprio sistema já está eliminando esse pessoal das escolas públicas. Mas nas escolas particulares, o que está acontecendo contigo está acontecendo com muita gente. E aí, a hora de definir quem vai ficar com essa vaguinha, essa definição será feita por ti, estudando, se dedicar. Nós estamos com muito problema. Pessoal, todo mundo está com problema. Agora, quem se deixar bater por esses problemas é a tal de seleção natural. Será automaticamente eliminado. Não pelos concorrentes, por si mesmo. O problema maior é esse, é o cara correr sozinho e chegar em segundo.
Então tu não pode te entregar de jeito nenhum. Se a hora está difícil, é agora que eu tenho que fazer uma diferença a meu favor. Tá, pessoal? Estamos na torcida. Qualquer questãozinha que vocês ficarem em dúvida, por favor, me mandem no WhatsApp. Se eu ver que tem muita gente perguntando, daí eu comento na semana que vem, no finalzinho da aula. Tá? Um beijão para vocês. Tchau.